Então, agora, pessoal, eu vou começar a conversar com vocês, como eu disse, sobre como a gente vai criar mesmo esse nicho, tá? A ideia aqui é que vocês saiam com alguma coisa, tá? Que vocês saiam, aliás, bem motivados a começar, porque vocês vão ganhar uma clareza imensa sobre onde começar, né? Vocês vão ter os seus próprios limites, o próprio ambiente, de onde vocês vão partir, vai ser desse lugar, tá? Então é o seguinte, o que que é um nicho legal, tá? O que é um nicho do seu ponto de vista, assim, onde eu vou atuar? Onde eu, né? Eu, como pessoa, tenho grande chance de ter sucesso. Eu acho, né? E aqui, de novo, é uma coisa minha, eu não achei nenhum material sobre isso, mas eu acho que faz sentido você começar por 3 lugares, tá? Peraí, galera. Não dá para seguir, né? Com uma tipografia de tamanho diferente. Mas eu acho que você tem que começar por 3 lugares, tá? E você tem que unir esses 3 lugares para você realmente achar o que eu chamei de nicho vocacional. Ou seja, não é só um nicho de mercado que você enxerga como uma oportunidade, mas é uma oportunidade para você, tá? Tem muita gente que encontra uma oportunidade de mercado, mas a oportunidade não é para ele. E aí ele nunca vai ter vontade, disposição, competência para atender essa oportunidade, tá? Então, o que eu gostaria é que vocês enxergassem ao mesmo tempo uma oportunidade de mercado e ao mesmo tempo uma oportunidade para vocês. Então, ver o empreendimento como esta forma de fazer dinheiro com alguma realização, tá? Porque eu acredito, pessoalmente, que realização é necessário para você se manter firme no empreendedorismo. Afinal, vocês estão no Brasil, vocês pagam impostos abusivos e já existem outras inúmeras dificuldades em começar um negócio, ok? Então a parada é difícil mesmo, é bem mais fácil a CLT, tá? Eu já fui os dois e posso afirmar. É bem mais fácil você simplesmente entrar no processo de outra pessoa, entrar no ambiente de outra pessoa e seguir o baile. Ser empreendedor é uma coisa meio de gente retardada, assim, meio de afetada, tá? Então, para garantir que nós vamos acabar essa jornada felizes e não no hospício, e também com mais dinheiro do que menos, a gente precisa ao mesmo tempo encontrar uma oportunidade de mercado e uma oportunidade que nós queiramos atender, tá? Aliás, os vários problemas de burnout que você vê por aí são falta de sentido no esforço, né? Então, se você se esforçar muito em coisas que você não gosta, não acredita, você vai acabar meio doido da cabeça, né? Você não vai curtir muito essa parada. Então, por exemplo, se eu trabalhasse num cartório, eu tenho certeza que eu já não estaria mais entre nós, tá? Mas tem pessoas por aí que podem gostar de algum nível de burocracia, não entendo essas pessoas, acho-as lunáticas, mas, bom, estou aqui para acolher, né? Sou cristão. Enfim, então nós queremos encontrar uma certa intersecção entre público, competência e vontade. Estou explicando, né? O que é este público? São as etiquetas de mercado que eu expliquei para vocês. Então, existe um certo conjunto de etiquetas que proporcionam uma oportunidade, tá? Existe dinheiro neste lugar. É isso, tá? Existe dinheiro em um certo público. E existem muitos, tá? Existem muitos. Só que muitos deles você não vai ter competência para atender. E o que eu quero dizer com isso, tá? Pode ser tanto uma competência de resultados, quanto uma competência de adequação. O que significa novamente? Você pode escolher um público de advogados e não ter competência alguma para atender advogados no sentido de gerar leads. Afinal, você só sabe gerar leads fora das leis da OAB no sentido de publicidade. Você não vai ter competência para atender esse advogado, porque você vai fazer um anúncio e ele vai falar: não, não pode fazer esse anúncio. Tá? Outro problema é você ter um problema de adequação. Então, assim, você consegue atender o advogado, tá, do ponto de vista processual, mas você simplesmente não suporta ele te chamando de doutor todos os dias. Tá? Você não consegue suportar a linguagem empolada desse cara. Para quem não sabe, eu sou formado em Direito e eu adquiri um certo asco pelo direito, exatamente por como as pessoas se comunicavam. Eu acreditava estar em outro mundo, né? Parecia que eu estava no mundo paralelo. É muito engraçado porque esse mesmo advogado que fala assim, né? Ilustríssimo, Vossa Excelência, ilustríssimo desembargador de não sei o quê. Aí você vai no perfil dele, tem ele dançando funk, assim, é bizarro, assim, esse público, sabe?
Então, eu não conseguia suportar essa crise de ambientes, por assim dizer, né? Eu não gostava dessa linguagem do advogado tentando fingir que, assim, é, você viu o advogado andando de terno, assim, sabe, na rua, calor de 90 graus, aí o terno dele era todo de plástico, sabe? Então, assim, eles não tinham nenhum domínio sobre a linguagem deles e tudo ficava muito brega, tá? Mas muito brega, assim, eu não suportava essa breguice. Porque o brega é o feio tentando ser bonito, né? E eu acho que a advocacia é o melhor lugar para você encontrar gente brega. E tem um terceiro ponto, que é a vontade, né? Então, assim, público, tem um lugar que tem gente com dinheiro para te pagar, competência. Você tem capacidade de entregar resultados e capacidade de se adequar a este local, a este ambiente, tá? A exigência que esse ambiente tem. Porque pensa só, é diferente você atender mães, né, que estão aí em casa cuidando dos filhos de repente, de você atender empresários que faturam 3 milhões por ano, tá? E você, às vezes, atender grupos de empresas. É muito diferente o ambiente, tá? E existe uma série de requisitos não ditos. Por exemplo, você vai entrar numa reunião com os caras que fatura tudo isso e anda de terno, de camiseta? Você não vai, né? E se você entrar, logo você vai perder a autoridade, por mais que isso não seja dito, tá? Isso é importante. O próprio marketing digital tem um certo conjunto de línguas, né? Tanto no ponto de vista como você se veste, quanto no ponto de vista como você fala, quanto no ponto de vista dos termos que você usa. Então, isso tem que estar adequado para você também. Você tem que suportar esse ambiente no mínimo, tá? E por último, a vontade, ou seja, o quanto você está disposto a exercitar esta competência dentro deste público por tempo suficiente para você começar a ter sucesso. Afinal, não vai acontecer amanhã, né? Nem depois de amanhã, muito provavelmente, embora eu torço para que sim. Mas isso não vai acontecer tão logo, ok? Então, vocês precisam de uma intersecção entre esses três lugares. Não estou dizendo que é fácil encontrar essa intersecção, estou dizendo que vocês precisam para ter máximos benefícios. Vocês também podem ser meio doidos e comprometer alguma coisa daqui, né? Então, assim, se você já não tem competência nenhuma mesmo, tudo bem, né? Vamos começar por baixo. Vamos tentar nivelar o jogo. Vamos escolher um lugar que não seja tão exigente do ponto de vista de competência. Isso é uma coisa bizarra para mim, por exemplo, né? Como vocês sabem, eu sou bastante técnico até, né? Então, por isso, aliás, que é difícil achar conteúdo parecido, porque eu sou muito técnico, eu gosto de saber definição, eu gosto de saber como isso se aplica, nananana. Então, bem, eu acabo tendo uma dificuldade para enxergar como pessoas simplesmente mais leigas poderiam precisar de mim, né? Então eu me surpreendo às vezes com o fato de que eu chego num lugar e eu falo que a gente vai postar conteúdo toda semana e eles me acharem incrível. Tipo, eu acho isso totalmente bizarro. Para mim não cabe no meu mundo, sabe? Eu precisaria justificar de maneiras extremamente técnicas e inteligentes de como esse conteúdo deveria ser feito, nananana. Mas tem alguns lugares cuja competência necessária para começar é básica, tá? É muito pequena, muito pequena. Então, por isso, né, se você não tiver competência nenhuma, você talvez queira escolher um público que te permita isso. Começar básico, começar com poucas habilidades, começar com poucos resultados, porque esses lugares não vão ter exigências tão grandes de você. Aí, lógico, você também pode ser um completo maníaco, o que eu considero. É que assim, né? Depois eu vou falar sobre isso. Deixa depois eu falo, né? Mas, em regra, né? Você vai querer adequar a sua competência com uma certa expectativa do público para que você não faça um mau trabalho. Beleza? Tá claro essa parte, pessoal? Que vocês precisam de uma intersecção de público para atender, competência para atender e vontade para atender? E que existe um sweet spot aqui? Sim? Beleza. Então, se você não tiver um público com uma oportunidade real de mercado, e isso é importante, né? Porque lembra que a gente falou do produto, lembra que a gente falou do afetado, do soberbo, do, do masoquista? Essas três pessoas correm um grande risco de não ter público. As três, tá? E isso significa que eles não vão fazer dinheiro. Simplesmente, tá? Porque nichar sem um público que tenha dinheiro não te permite ofertar bem, ok?
Nichar sem vontade é o que nós chamamos de burnout, tá? É trabalhar sem querer, sem desejar, sem ver sentido nisso. É lógico que você pode ter uma série de maneiras de encontrar motivação, né? Que vão desde maneiras materialistas, como ganhar dinheiro, até maneiras espirituais, como justificar ou entregar para Deus, né? Mas mesmo assim, somos humanos, somos falhos, somos pecadores, somos difíceis, né? E num determinado momento, isso aqui pode acontecer se você não estiver minimamente entregue, né, ao que você está fazendo. Então, nichar sem vontade vai te dar aquele negócio, demora para dormir e demora para acordar, né? Eu li uma vez que um negócio que faz muito sentido. Você demora para dormir porque você não quer encarar a si mesmo e você demora para acordar porque você não quer encarar seu dia, né? E depois, nichar sem competência é fraude, tá? Tout simplement. Nichar sem competência é fraude. Se você disser que você atende um público sem competência para atendê-lo, você está deliberadamente mentindo, tá? Deliberadamente mentindo, ok? Então, por isso, né, nós precisamos encontrar este sweet spot no qual você não vai morrer de fome, não vai ir para o hospício e não vai mentir, tá? Muito bem. Então, agora, o que este nicho também precisa ter para te dar lucro, tá? Então, falando aqui sobre esse nicho vocacional, quais são os requisitos, né? Qual é o checklist que você tem que preencher para que ele realmente seja um bom nicho, tá? Esse nicho vai ter que ter uma dor forte. Por que dor forte? Porque você precisa de urgência de solução. Se você não tiver urgência de solução, as pessoas vão demorar para comprar. Ou elas vão conversar com os parentes, né? Que acontece, eles vão emprestar cartão e aí tem que conversar. Então, assim, tem que ter urgência de solução para que essa pessoa passe o cartão mais rápido, tá? Para que essa pessoa sinta desejo, necessidade daquela coisa, ok? Ele também tem que ser fácil de encontrar. Esse daqui eu já caí, tá? Esse aqui é o meu pecado. Uma vez eu tentei atender donos de academia, né? Donos de academia com certas características. E aí eu achei que eu tava abalando, assim, porque eu tinha um sócio que ele era cientista de dados, né? E, assim, as academias, gente, elas são muito desorganizadas do ponto de vista de sistema e de dados e do que dá para fazer com esses dados, né? E aí eu conversei com esse sócio aí, que era cientista de dados, e a gente falou, nossa, vamos criar a Data Jam, né? Que é uma academia, assim, repleta de gráficos e análises que a gente pode fazer upsell, que a gente pode fazer downsell, que a gente pode fazer venda cruzada, que a gente pode vender para a pessoa que chega, o suplemento, e a gente vê quantas que compram, e a gente traz mais, não sei o quê. A gente estava super animado, assim. E eu tinha essa ideia, né, junto com o sócio, da gente criar uma puta empresa, assim, de dados para academia, que não sei o quê, que a gente ia ficar rico, milionário. E aí tava todo desenhado o negócio, a oferta, tava incrível, assim, eu tinha até orgulho de falar que a gente ia lançar, que não sei o quê. E aí a gente foi encontrar os donos de academia. E aí a gente não encontrou. E se você não pode fazer uma oferta em escala, você não tem escala, simplesmente, né? Você vai crescer. O único jeito de encontrar donos de academia era ir até a academia. Pensem bem, como que a gente poderia ter um negócio desse jeito, né? Porque é um grande problema isso. Como que você acha um dono de academia? Eles não estão no LinkedIn, né? É, eles não se encontram por aí facilmente. Você não sabe quem que é um dono de academia. Eles não têm nenhuma preocupação em aparecer, né? E geralmente você vai na academia, ele não está na academia, né? Geralmente é um gestor que fica lá. Então, se tornou um gigantesco problema, né? Porque esse é um público que não tem liquidez. Você não consegue imediatamente, demora muito para você encontrar esse cara. Tá? Não tem como você fazer dinheiro rápido com ele. Outro problema, né? Outra coisa que seu nicho precisa ter para você realmente estar num caminho legal. E eu acho que tem muita gente que está num caminho errado hoje, simplesmente porque não pensa nessas quatro coisas, tá? Poder de compra. Assim, a depender do seu produto, esse cara tem que ganhar bem. Então pensem sempre assim, ó. O cara, né, o cidadão comum, está disposto a investir no máximo de 10 a 30% da sua renda mensal. Tá? Então, se você quiser vender algo que custe
muito mais que R$ 1.000, este cara imediatamente precisa ganhar mais de 5. É bem difícil um cara comprar algo de 2.000 ganhando 3. Bem difícil, tá? Ele vai fazer isso, mas geralmente ele vai fazer com as coisas de mais urgência de solução. Então lembrem disso, tá? Então, em alguns nichos vai ser mais fácil você fazer isso. Então, por exemplo, vender um curso de R$ 2.000 para mães que não dormem há 37 noites. Pode funcionar, né? Pode funcionar. Agora, vender um produto de R$ 5.000 para pessoas que querem deixar o carro mais bonito, aí é mais complicado. Porque deixar o carro bonito não está numa urgência de solução tão grande. Óbvio que aqui, tá, tem mas muitas camadas que podem alterar a percepção das pessoas e todas elas estão lá nos 30 elementos do valor, na aula magna que tem lá de bônus na Sociedade do Marketing, tá? Mas, em regra, começar simples é começar daqui. Dor forte, urgência de solução, tá? Poder de compra, então, como eu disse, então esse cara tem que ter o dinheiro para te pagar. E essa vai ser uma limitação forte, tá? Todos aqui são limitações fortes. Pensa assim, ó. Se o cara não tiver dor forte, ele não vai comprar de você. Se ele não for fácil de encontrar, você não vai conseguir vender para ele. Se ele não tiver poder de compra, ele não vai ter dinheiro, tá? Então, assim, são barreiras, obstáculos quase que objetivos ao seu negócio. O seu negócio vai estar sempre sufocado se não tiver essas 3 coisas, tá bom? Então, poder de compra, ele precisa ter dinheiro para pagar o que você quer oferecer, que você acredita que você pode oferecer. Isso quer dizer que você só pode pegar gente que ganha muito dinheiro? Não. Definitivamente não, tá? Dá para você fazer muita grana com produtos de volume. Dá para fazer low ticket, né? Low ticket. Dá para fazer muito dinheiro com isso e pode ser até bom para você capturar as pessoas que têm o dinheiro para te pagar no high ticket, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. Mas mesmo você precisa garantir que as pessoas têm poder de compra dentro deste nicho para comprar o que você pretende oferecer. Nunca vai dar certo, por exemplo, você vender uma mentoria óbvio, né? Mas é bom que eu digo óbvio. Você nunca vai conseguir vender uma mentoria de 30 mil para analistas financeiros. Vocês nunca vai conseguir vender uma mentoria de 30 mil para secretárias. Não vai rolar. Tá? Não, simplesmente não vai rolar. E este nicho também não pode estar em declínio. Isso é importante também, tá? Tem muitos nichos que já estão com data para acabar. Ok? Tem muitos nichos que já estão com data para ressignificação. Isso é importante também. Às vezes um nicho está em declínio objetivamente, mas você pode ressignificá-lo de outra maneira e você cria, né, uma nova coisa. Mas existem nichos que simplesmente não vão durar por muito tempo. Né? E você quer estar dentro dele ou não. Tá? Então aqui você decide, afinal, como eu disse, você pode começar por ele, mas depois ir para outro. Mas para você encontrar um bom nicho, né, um nicho seguro, um nicho legalzinho ali de você trabalhar, geralmente você vai ter que encontrar estas 4 coisas aqui e também achar uma intersecção entre elas. Precisa ser perfeito? Não, não precisa ser perfeito. Muitas vezes, para você ganhar seus 5, 10 mil aí, já está suficiente nesse momento, então talvez você não precise ser tão fácil de encontrar, talvez não precise ter tanto poder de compra, porque você não precisa escalar agora, tá? Você precisa começar agora.